Olá, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Cal e eu tô aqui hoje pra gente conversar sobre o livro O Cemitério, do Stephen King, publicado pela Suma. Mas antes de falarmos sobre esta história aqui e seus mistérios, eu gostaria de pedir para que você se inscrevesse no canal e também, caso goste do conteúdo, não esqueça de deixar um like no vídeo. Além disso, caso você venha se interessar pela história, peço encarecidamente para que você adquira o livro pelo link do canal na Amazon que está ali na caixa de descrição. Mas sem mais pedidos e sem mais enrolação, vamos falar sobre o cemitério e principalmente sobre a família Creed. E mais um livro do King para conta com um tema denso e bastante reflexivo. O cemitério conta a história do Louis Creed e sua família, sua esposa, 2 filhos e um gato. O Louis tem uma oportunidade de emprego como médico em uma universidade do Maine. Assim, ele se muda com a família para uma nova casa em uma nova cidade. Eles vão morar em uma casa perto de uma estrada em que passam vários caminhões em alta velocidade, e esse detalhe tem uma importância muito grande para a história e é bastante ressaltado. Ele conhece seu vizinho Judson Crandall e sua esposa. Por sinal, amo o Judge. Um problema para mim, por sinal, foi que eu não consegui gostar dos outros personagens, só do Judge mesmo, apesar que foi bom assim para eu não sofrer tanto. A esposa do Judge sofre de um problema sério de artrite, então a gente acompanha também a angústia do Judge em relação a isso. E nessa história aqui a gente tem um cemitério de bichos perto da casa do Luiz. Perto naquelas, né? Mas o Judge leva a família recém-chegada para conhecer o cemitério escrito com S. As crianças da região enterram seus animais mortos neste cemitério e cuidam das simples instalações. E temos uma citação breve aqui sobre a famosa Darren. E a morte já começa sendo o assunto central do livro. E aí sabemos também o que a esposa do Louis, a Rachel, sente sobre a morte. E mais tarde compreendemos o porquê desse sentimento dela. Uma morte aleatória e assustadora mexe bastante com o nosso personagem principal e rende sonhos muito reais. Mas a virada de jogo na história vem com uma morte surpresa que gera desespero e implora por uma resolução. E aí o Judge apresenta para o Louis o que vai além do cemitério dos bichos. Mas as ações deles geram consequências que parecem até lidáveis no começo, mas que vão ampliando e se tornando algo muito pior e muito maior. O solo, além do cemitério dos bichos, é muito poderoso, mas também pode possuir e criar coisas malignas. O Judge, por já ter tido uma vivência semelhante ao que a primeira situação que o Luiz passa, ele decide mostrar este lugar para o Luiz para tentar reverter a situação. Mas o que voltou não reluziu como ouro. E ainda não é nada comparado com o que acontece no final do livro. Eu acho muito interessante uma técnica que o King utiliza nos livros dele, que é quando ele adianta algo que vai acontecer. Só que bem vagamente. Tipo, você já. É meio que um spoilerzinho que ele dá nos livros dele. E depois, né, obviamente, ele detalha o acontecimento. Óbvio que é algo que pode não funcionar sempre, porque pode tirar a graça de algo, mas eu acho que ele consegue escolher muito bem sobre o que falar, sobre o que antecipar e em que contexto trazer essa prática. No meu ponto de vista, o autor trouxe uma mitologia indígena muito interessante, diferente também, e que eu nunca tinha lido um livro de terror com essa base. O momento derradeiro ele acontece com o auxílio da estrada, digamos assim, e é muito triste ver o desespero e a angústia de uma família ao perder alguém. Eu achei um processo muito bem escrito pelo King. Eu consegui sentir o sofrimento descomunal que eles sentiam. Admito que foi doloroso ler, mas também muito válido. Por sinal, o livro é cheio de trechos reflexivos que fazem a gente pensar muito sobre a morte e como a sociedade lida com ela. A gente nasce praticamente sabendo que vai morrer, mas ainda assim a maioria das pessoas morre de medo de morrer. E quem não tem medo de morrer, morre de medo de perder alguém que ama. Tem uma parte que eu gosto, que onde é citado as coisas repetitivas e básicas que as pessoas falam para tentar diminuir o luto do outro. Não sei se é porque a gente não consegue se colocar verdadeiramente no lugar do outro, ou porque a gente não conhece realmente as outras pessoas. Outra razão, enfim, mas a gente às vezes fala umas coisas meio desnecessárias, né? Por bem, mas talvez podiam ser evitadas nesse momento. Tem uma frase que resume muito bem a ação dos personagens, ou principalmente de um personagem, né? Que é a seguinte: sua falha foi apenas a incapacidade de aceitar os fatos. Coisa muito comum. Eu normalmente não sinto medo ao ler livros ou assistir filmes de terror, séries, enfim. Mas eu senti uma apreensão tão forte ao ler este livro que eu demorava horrores para dormir depois. Juro por Deus, eu ficava pensando muito e com aquilo na cabeça e, enfim, toda aquela vibe, fantasmas e morte.
não foi muito legal ler antes de dormir, então não recomendo. Ele não ganhou mais que 4 estrelas pra mim, mas 4 estrelas é uma nota muito boa no meu ponto de vista, e o motivo foi porque eu achei que o King vai um pouco além do reflexivo. Ele foi muito prolixo no decorrer do livro, o que acabou deixando a leitura para mim um pouco maçante. Mas ainda assim foi uma leitura muito válida, muito importante de se fazer e que eu gostei muito. Amanhã a gente vai falar sobre as 3 adaptações que temos do livro Cemitério, que é Cemitério Maldito de 1989, Cemitério Maldito 2 de 1992 e Cemitério Maldito de 2019. Espero vocês amanhã para a gente conversar sobre as adaptações. Mas antes de ir embora, eu quero pedir para que, se você já leu O Cemitério de Stephen King, me fale o que você achou do livro. Se você gostou tanto quanto eu ou gostou ainda mais, quero saber a sua experiência de leitura. Muito obrigada por assistir a esse vídeo. Eu vejo vocês sem falta amanhã. Tchau, tchau!